tudo bom com vocês? Vamos então aí à nossa aula de geografia. Hoje, sexta-feira, que legal, hein? Hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa aula de geografia sobre aí poluição da água. Nós vimos na nossa aula anterior sobre aí a distribuição da água no Brasil. Quais são as áreas, os setores econômicos também que mais desperdiçam água ou usam água aí no nosso território, no Brasil, né? Hoje nós vamos aí ver o conteúdo relacionado aí à poluição da água, gente. Poluição da água é um assunto sério, né? Vamos falar seriamente hoje, relacionando aí a degradação do meio ambiente. É legal poluir água? Não é legal. A gente sabe que a quantidade de água para consumo, ela é pouca, né? Ela é limitada para nós. E se nós não pegarmos, né, essa água e cuidar desse ambiente, desse recurso natural, nós aí vamos diminuir ainda mais o uso desse elemento, certo? Então, para ajudar vocês lá nas páginas 16 e 17 do livro de Geografia, vamos lá. Olha só, né? Só relembrando o que a gente viu na nossa aula anterior sobre a quantidade de água aí utilizada. Nós falamos aí, ó, que eu comentei com vocês, né? Distribuição da água pelos países, distribuição da água nos setores econômicos, ok? Sobre os impactos ambientais. O que são impactos ambientais, né? Que são as atividades aí que são feitas pelos seres humanos, que afetam o meio ambiente. Falamos sobre o uso correto da água, né? Como é que se deve utilizar corretamente a água. Vocês em casa aí, vou fazer a pergunta para vocês agora. Utilizam corretamente essa água? Vocês desperdiçam água em casa? Deixa a torneira pingando lá quando vão lavar a mão no banheiro? Vocês, quando escovar os dentes de vocês, desligam lá a torneirinha enquanto estão fazendo a escovação? Reutilizam a água que cai do chuveiro lá para lavar a varanda, lavar o banheiro? O que vocês fazem aí na casa de vocês para economizar água? Pensem aí. Então, olha só. Vejam aí, ok? O que vocês fazem para reutilizar a água na casa de vocês? Comecem a fazer a reutilização dessa água aí, ok? Relacionado ao nosso conteúdo de hoje, poluição da água, ele vai tratar o seguinte, né? Que além do desperdício, a falta de cuidado com a água é um dos principais problemas que afeta esse recurso fundamental para a vida. Aí nós temos aí os esgotos domésticos, comerciais e industriais, são as principais áreas que mais aí poluem. Todos esses resíduos aí que saem da casa de vocês, que saem das áreas comerciais e das indústrias, eles são jogados aonde? Nos rios, né? São jogados nos rios. Então, o que acontece? No caso, má utilização dessa água vai afetar o recurso natural, que é a água. Mas só a água, só vai poluir a água? Não vai poluir só a água, vai poluir também a questão aí, ó, os animais que vivem dentro dela, né? Olha essa imagem aí, né? No caso, o peixinho utilizando aí uma máscara, porque o rio, ele está o quê? Poluído, gente, poluído. E é o lixo que é jogado também nas ruas, na beira da calçada. O que acontece? Quando a chuva vem, a chuva leva esse lixo aí, né? Que também agride esse meio, a poluição da água. Esse lixo é levado aí para dentro dos rios, para dentro do leito dos rios aí, ó, agredindo o meio ambiente, certo? Nós temos também outra coisa relacionada ao uso da água, né? A reutilização da água, que ela é importantíssima para conscientização. Além da gente fazer o bem
não só para nós, mas também para a própria natureza. Então, vejam aí no livro de vocês, né, que ele está falando sobre o uso correto da água, como a gente viu, né, a reutilização. Ah, professora, eu não sei reutilizar a água, mas na internet ele tem muita coisa aí falando de como a gente deve fazer a reutilização dessa água. Então pesquisa e pede para o papai e para a mãe de vocês ajudarem vocês, ok? Então tudo isso aí relacionado à poluição da água. Ainda ele vai citar para vocês o seguinte, que no Brasil e no mundo há lugares em que é possível ver a água utilizada sendo lançada diretamente nos rios e nos mares, levando aí a sujeira, que é a matéria orgânica, e outras substâncias, né, que fazem mal à saúde dos seres vivos. Então, olha só, o que é matéria orgânica? É uma substância geralmente composta de restos de animais e vegetais, de seus resíduos lançados ao ambiente. Então, olha essa imagem aí. Essa imagem é do livro de vocês, né? Vai destacar o seguinte, que as principais causas de poluição e contaminação da água são dejetos químicos industriais, esgotos e acúmulo de lixo. Olha só, né? O que acontece? Vocês estão vendo que bem aí nessa imagem tem os bichinhos querendo beber água? Vocês acham que eles vão conseguir com essa água poluída? Acho que não, né? Vocês sabiam também que tem pessoas que utilizam dessa água, não só para tomar banho, para pescar, mas também para o consumo, né? Para beber. Então vamos aí ter uma conscientização relacionada ao uso correto da água, reutilização, ok? Como prática para casa vai ficar a página 17 do livro de vocês. Por hoje é só, saudades terceiro ano, beijos e até a próxima! Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro. E hoje a gente vem com qual conteúdo mesmo? As tabuadas. Estaremos realizando hoje as páginas 32, 33 e 34. E o que a gente faz lá em cima das nossas páginas? Isso mesmo, a gente vem colocando a data do dia 11/9, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. A gente tem aí um troca de ideias na página 32. Observe como podemos representar a quantidade total de dedos por meio de uma multiplicação. A gente sabe inicialmente que uma mão tem 5 dedos, não é? Então a gente pode simplesmente representar 1 vezes 5, sendo que é uma mão que tem 5 dedos. Agora, quando a gente tem duas mãos, nós temos 2 vezes 5, porque são 2 mãos e cada uma tem 5 dedos. Quando a gente vem contando o total de dedos, a gente sabe que o total é 10. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Agora, a gente tem 3 mãos. São 3 vezes 5, porque cada mão tem 5. Sendo ali igual a 15. Quando a gente tem 4 mãos, são 4 vezes 5, sendo que cada mão tem quantos dedos mesmo? 5. Então 4 vezes 5 é igual a 20, porque se a gente for contar todos esses dedos, vão ter 20 dedinhos ali, tá bom? E ali, quando a gente faz 5 mãos, são 5 vezes 5, que é igual ali a 25 dedinhos. Quando a gente tem 6 mãos, são 6 vezes 5, temos 30 dedinhos. Vamos continuando aqui. Quando a gente tem 7 mãos, são 7 vezes
5, que são igual aí a 35 dedinhos. 8 mãos, 8 vezes 5, que é igual a 40. Agora a gente tem 9 vezes 5, que é igual a 45. E aí 10 vezes 5, que é igual a 50. Quando a gente trabalha aí a tabuada, a gente trabalha aí do 1 ao 10, tá bom? Observamos que nós fizemos do 5 vezes 1 até o 5 vezes 10, tá bom? A gente observa que uma tabuada, ela vai variando. Por exemplo, a do 5, ela foi variando de 5 em 5, né? E aí, a tabuada do 2, ela vai variar de 2 em 2. A tabuada do 6 vai variar de 6 em 6. Que a gente pode, até quando a gente for fazer a nossa tabuada, a gente pode estar aí utilizando a ideia, né, de 5. Aí depois 5 mais 5, 10. Aí 10 mais 5, 15. Aí 15 mais 10, 20. Foi variando aí de 5 em 5, ok? Agora a gente tem uma atividade para estar realizando. Vamos lá? Complete a tabela com a multiplicação que indica a quantidade total de luvas. A gente vai observar que está falando pares de luvas. Pares. Nós temos o par de sapato, né? Tem um par de sapatos, tem 2, né? Mas no caso aqui tá falando pares, é um par de luvas. Um par vezes 2 é igual a 2. Nós temos 2 luvas aqui, não é? E aí, para realizar as outras, nós vamos ter 2 pares de luvas, sendo que cada par tem 2, ok? Eu vou fazer essa primeira aqui com vocês, ó. Vai ser 2 vezes 2, tá bom? O primeiro era 1 vezes 2, tá bom? Porque era um par e o par tem 2, tá bom? Aqui são 2 pares, então nós vamos ter 2 vezes 2, tá bom? Vamos estar trabalhando com 2 de 2 em 2 aí. 2 vezes 2, nós temos quantas luvas no total aqui? 4 luvas. As outras vocês vão estar realizando. Quantos pares nós temos aqui? Ó, temos 1, 2, 3. Qual vai ser a operação aqui se a gente está trabalhando com pares? Vai ser 3 vezes 2 ou também 2 vezes 3. Porque na multiplicação não vai importar a ordem, tá bom? E aí você vai estar fazendo a da luva laranja e da luva vermelha. Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente vai ter 3 vezes 2, que é igual a 6, nós temos 6 luvas, ou também, que nem a tia falou, pode ser 2 vezes 3, não tem problema, sendo igual a 6, tá bom? A última aqui, a gente tem quantos pares? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 vezes 2, sendo que cada par tem 2 luvas, não é? E temos no total aqui 8 luvas, certinho? A gente tem a número 2, represente a quantidade total de alunos por meio de uma adição e de uma multiplicação. Nesse momento eu vou só explicar mais ou menos como que é, mas você vai estar pausando o vídeo para realizar, ok? Olha aqui, a gente vai observar que as crianças estão em duplas, não estão? Tá de 2 em 2 ali. Então você vai fazer uma adição de 2 em 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, tá bom? E realizando, contando no total quantas crianças tem. Depois que fizer a adição, você faz a multiplicação observando ali quantas vezes o 2 está se repetindo, que nem a gente já aprendeu, tá bom? Então pausa e realiza. Voltando aqui, a gente vai ter, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2, que nós temos ali 10 crianças, tá bom? E aí o 2 está se repetindo quantas vezes? 2 vezes 5, ele está se repetindo 5 vezes, tendo aqui o mesmo resultado, tá bom? Agora número 3, os quadradinhos abaixo foram desenhados seguindo um padrão. Descubra esse padrão e desenhe a próxima figura. Então inicialmente nós vamos observar que nós temos 2 quadradinhos, depois nós temos 2 e foi acrescentado mais 2 em cima, que nós vamos ter 4.
Agora a gente tem 4 embaixo, foi acrescentado 2 em cima, ficou 6. Então a gente vai entender que vai sempre aumentando de 2 em 2. E você precisa estar aí desenhando a próxima figura. Tá bom? A próxima figura vai ter quantos quadradinhos? Observa aqui que nesse aqui nós temos 4, 4 são 8, tem 10. Então o próximo vai ter quanto? Se está aumentando de 2 em 2. Desenha aí e quem entrar no plantão eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Aí nós temos o pontinho para conversarmos. Toda vez que tiver essa carinha, aí é porque a gente precisa estar conversando, um pontinho de exclamação, né? Qual o padrão utilizado na construção dessa sequência? É de 2 em 2, né? A gente já até conversou sobre isso. Vamos finalizando aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou a ideia de ter grupos, né? Algumas crianças que foram divididas em grupos de mesma quantidade e a gente trabalhou aí a tabuada, a questão de vezes, tá bom? Lembrando que a tabuada a gente vai trabalhar do 1 ao 10, tá bom? Por exemplo, que nem a gente viu 5 vezes 1 até 5 vezes 10. Estudamos também a variação. Sempre, se a tabuada do 9 vai variar de 9 em 9, vai aumentando de 9 em 9, tá bom? Mas a gente vai entender melhor nas nossas aulas futuras. Temos tarefinha de casa aí nas páginas 35 e 36, tá bom? É muito importante a gente estar fazendo, tá bom? E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau! Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 11/9/2020, onde nós iremos continuar o nosso terceiro bimestre falando de um ritmo de dança totalmente diferenciado, né? Um contexto chamado congado. O congado está aí na páginas 43 a 44 do seu livro didático. Então pega ele aí, abre na página 43 e 44 e vem comigo para a gente dialogar e discutir um pouquinho sobre essa manifestação artística chamada congado. De cara nós temos aqui uma imagem super colorida, onde apresenta um pouquinho dessa manifestação artística chamada congado, onde a gente percebe uma diferenciação sobre alguns contextos artísticos que a gente já veio conversando nas aulas anteriores, né? Nós temos aqui uma praça ao redor de uma igreja, onde os personagens estão todos vestidos com fitas, roupas coloridas, certo? Fazendo um tipo de, podemos dizer, um tipo de ritual, um tipo de manifestação teatral. Então, vamos agora descobrir o que é o congado. O congado é uma manifestação cultural, certo? Religiosa, afro-brasileira, ou seja, essa manifestação cultural, ela é propícia lá dos africanos, tá? Dos africanos, que se instalou-se aqui no Brasil também. O congado veio lá da África e se instalou-se aqui no Brasil. Constituiu-se em um bailado dramático. Quando eu falo bailado dramático, eu venho com uma dança, uma representação de dança, com canto, ou seja, por meio de músicas, que recria a coroação de um rei do Congo, ou seja, um ritual sagrado realizado lá no reinado de Congo, onde, por meio de músicas e danças, esse rei Congo vai ser coroado ao longo dessa manifestação cultural, certo? Então, o congado representa um cortejo, tá? Aos reis do Congo, que é um país africano. O que seria esse cortejo? O cortejo seria um grupo de pessoas que vão seguindo, tá? Esse rei, que vão caminhando por onde esse rei vai passando. Então o rei traça uma trajetória, um caminho, e esse cortejo, né, por meio de pessoas a pé ou a cavalo, vão seguindo esse rei até acontecer toda a questão da dança, acontecendo a questão da música, trabalhando todo esse contexto teatral até determinar o percurso que eles vão seguir,
Tá? Então o Congo ele se instala basicamente numa igreja, certo? Onde um grupo de pessoas vão caminhando, cantando, dançando, com as suas vestes coloridas, com seu figurino próprio, a gente consegue verificar aqui nas imagens, né? Esse grupo de pessoas já está dentro do cortejo, ou seja, seguindo, tá? Esse rei com os seus instrumentos musicais, com seus ritmos de dança, para poder realizar essa coroação do rei Congo, que era um rei africano. A dança representa a coroação do rei e é acompanhada por uma cavalgada. Esse cortejo, como eu acabei de citar anteriormente, ele vai ser com algumas pessoas a cavalo e com algumas pessoas a pé, para representar essa coroação do rei Congo. Aqui nós temos duas imagens que representam muito bem como é que era esse ritual, né? Essa manifestação artística chamada Congo, onde eu tenho aqui um figurino totalmente exuberante, colorido, cheio de representações, cheio de símbolos. Nós temos aí esses passos que eles vão seguindo para caracterizar toda essa sua manifestação cultural. Alguns instrumentos que é utilizado no congado. Nós temos aqui a cuíca, que é um instrumento de percussão. Nós temos a caixinha também, que é outro instrumento de percussão. Nós temos o pandeiro e o reco-reco. Basicamente, todos os elementos, todos os instrumentos tocados dentro desse cortejo do congado são instrumentos de percussão para marcar o passo, para marcar o ritmo, para marcar os batuques que era realizado lá na África, tá? Os instrumentos musicais são a cuíca, a caixinha, o pandeiro e o reco-reco. Ocorrem em várias atividades ao longo do ano, mas especificamente no mês de outubro, onde se realiza a festa de Nossa Senhora do Rosário, que é o ponto alto da festa, que é a coroação do rei Congo, tá? Sempre acontece aí no mês de outubro, na festa de Nossa Senhora do Rosário, onde eles realizam esse cortejo trabalhando a coroação do rei Congo. Outras tradições brasileiras, né? Outras tradições de culturas, elementos culturais se misturam ao Congo brasileiro. Como é o congado é uma manifestação cultural que veio lá da África, quando chegou aqui no Brasil, tá? Outros elementos culturais se agregaram a ele. Então nós temos alguns elementos culturais de Portugal, da Espanha e de povos indígenas que vão se misturando, né? E deixando esse congado com mais cara de brasileiro. Ele é praticado no Brasil há 3 séculos. Há muito tempo ele já vem se instalando no Brasil e é uma manifestação cultural muito grande para a cultura negra. O congado, ele é uma dança, ele é um teatro ou ele é uma música? E aí, você consegue me responder? Ele pode ser caracterizado como um teatro, uma dança ou uma música? As 3 se misturam no congado, tá? O congado é uma mistura de dança, música e teatro por conta da questão musical, que é cantada, da questão instrumental para marcar o ritmo dos passos e propriamente a representação teatral por conta da coroação lá do rei Congo, tá? As artes negras valorizam o corpo. Por quê? Por causa dos rituais, por causa das suas tradições, da movimentação do corpo. Traz bastante energia e uma tradição oral. O que seria essa tradição oral? Essa tradição oral seria a história que é contada por meio dos cantos, da música, por conta de todo o cortejo. Há umas canções, e essas canções contam a história desse povo. Nossas memórias e as memórias dos nossos antepassados ficam guardadas em nosso corpo. Então, a fala e o canto ajudam a transmitir esses saberes por meio de quê? Da tradição oral, certo? Então, quando o povo está caminhando, né, o Congo está sendo realizado, há essa fala, esse canto que vai ser seguido por instrumentos musicais. A tradição oral, como eu já falei, é a cultura repassada pelos avós, né? Pela fala dos nossos avós, para os seus filhos e netos, onde vai contar um pouco da história dos seus antepassados por meio de canções e provérbios, que é o elemento chave do congado, ok? E
E para contextualizar essa manifestação cultural que nós acabamos de aprender, nós iremos realizar a atividade da página 44 do seu livro didático. Então lá eu te pergunto, o que você aprendeu sobre a cultura de seus familiares, ouvindo seus avós, seus pais contarem a respeito da cultura da sua família? Então converse com o papai, converse com a mamãe, converse com a vovó e com o vovô e pergunte para eles o que acontece dentro da sua cultura, o que eles podem te trazer de tradições que veio lá dos seus antepassados, tá? Então você vai registrar tudo isso na página 44 no seu livro didático, nesse espaço vazio que tem aí, com algumas linhas para você escrever essas culturas e o que você aprendeu de algo cultural, de manifestação cultural, repassado por seus avós, por seus pais, tá? No período que eles viveram e que vocês preservam até hoje, ok? Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Estou te esperando brevemente aqui na sala de aula para a gente dialogar e falar de mais contexto artístico. E estou te esperando no Plantão Tira Dúvida para a gente também matar aquela saudade, ok? Beijinhos e abraços e até a aula que vem. Te espero. Tchau, tchau. Olá, terceiro ano, vamos lá para a nossa última aula da semana, sexta-feira, né? Vamos lá, pegando o livro de vocês agora, quero todo mundo estudando, porque nós não estamos de férias, nós estamos estudando, você na sua casa e eu aqui na escola, mas nós estamos trabalhando, ok? Pegou o livro na página 22, 23 e 24 e vamos lá para a nossa aula de ciência, que é uma aula muito boa, que eu gosto muito de trabalhar sobre o solo, né? E hoje nós iremos falar sobre a importância do solo. Qual a importância do solo? Tá? Aí ele diz que a importância do solo. Ele diz que você estudou como o solo é formado e suas principais características. Nós já estudamos lá atrás. Agora você vai conhecer como esse recurso é utilizado e as diferentes formas de vida que o habitam. Então nós vamos conhecer agora como esse solo é utilizado e quais as formas de vida que existem nesses tipos de solo aí que nós vamos estudar agora, tá? Nós temos aqui, é do solo que retiramos quase tudo o que nos sustenta, não é verdade? Ele proporciona nutrientes para as plantas que fazem parte da nossa alimentação e da alimentação de outros seres vivos, como é o caso dos animais também, né? Nós temos aqui o plantio de hortaliças para a alimentação humana. Nós temos aí então plantação de verduras, né? Legumes para a nossa alimentação. Então o solo nos ajuda. Serve também para alimentar os animais, né? Que é o caso das vacas se alimentando no pasto. Então o capim é o alimento para a vaca. Então planta onde? No solo. Então o solo é tão importante para nós quanto para os animais, para todos os seres vivos, no caso, né? Aí ele diz que a agricultura é responsável pela produção da maior parte dos alimentos que nós consumimos diariamente pelas pessoas, no caso nós, né? Entretanto, para garantir boa condição do solo para o plantio e evitar seu empobrecimento, são necessários alguns cuidados para que esse solo esteja sempre fértil para poder ajudar nas nossas plantações, tá? Aí nós temos aqui, para planta recebendo adubo artificial, porque nós temos os adubos naturais, mas também temos artificiais, tá? A adubação, ele diz assim, que consiste em acrescentar nutrientes a solos empobrecidos, ou seja, aqueles solos que não nascem nada. Aí o que acontece? A gente vai lá e aduba esse solo, coloca nutrientes nele para que possa produzir alguma coisa, tá? O adubo pode ser natural, feito com esterco de animais, restos de vegetais, ou artificiais, produzidos em indústria. Por isso que ele diz aqui na imagem que é planta recebendo adubo artificial. Então esse foi produzido na indústria, mas nós podemos produzir o adubo natural, tá? Com esterco de animais e resto de vegetais, ok?
Aí nós temos a aração, é outro tipo. Consiste em remover o solo com o objetivo de arejá-lo e facilitar a retenção de água e o desenvolvimento das plantas. Nesse processo pode ser utilizado enxadas ou arados, puxado por animais ou tratores. Hoje não se costuma muito mais usar o arado com animais. Hoje nós usamos mais o arado com trator, tá? Mas antigamente o arado era feito com animais, tá? Então, para que eles fazem isso? Para remover o solo, para que o solo fique melhor para receber novas plantas, novas plantações, tá? Aí, como ele diz aqui, o objetivo é arejar a terra, né? Fazer com que o solo respire, né? Essa é a forma que ele diz, que ele usa aí da aração. E o objetivo dele é arejar a terra, porque muitas vezes o solo está muito batido, ele está tão duro que a água tem dificuldade de entrar. Então, ele fazendo isso, a água fica com mais facilidade, tá? Aí nós vamos para a irrigação. Hoje utilizamos bastante a irrigação, principalmente em locais muito secos, onde não tem muita água. Então, eles usam a irrigação nas plantações, tá? É técnica utilizada para manter a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. Nessa técnica, a água é conduzida por canais até a área do plantio. Então, como vocês sabem, essa técnica ela é muito usada em local onde não se tem muita água. Então, eles usam a canalização para que essas plantas mantenham-se úmidas, tá? Então, isso aí é chamada plantação sendo irrigada. Então, essa aqui é a técnica da irrigação. Nós já estudamos a técnica da adubação, adubo natural artificial. Nós já vimos aqui a aração, que são o trator trabalhando, né, para arar a terra. E a irrigação. E agora nós vamos para a drenagem. É uma outra técnica que é o contrário da irrigação. A irrigação você leva a água para lá. A drenagem é o contrário, você retira a água. O solo está muito cheio, está muito encharcado, aí usa-se a drenagem para retirar essa água, para deixar a terra úmida, não encharcada, ok? E diz assim, que essa técnica é utilizada em solos muito úmidos, ou seja, encharcados, né? Pois controla o excesso de água. Pode ser feita por meio da construção de valas ou da instalação de tubos pelos quais ocorre o escoamento da água. Então, a drenagem é o contrário da irrigação. Eles fazem aí os canais, ó, como vocês observam na imagem, para retirar o excesso de água desse local onde tem as plantações. Até porque água de menos mata a planta e água de mais também mata. Então, tem que ser controlado, ok? Aí nós temos também a rotação de culturas, é outra técnica de trabalhar também nas lavouras, que é a rotação de culturas, técnica de plantio que intercala diferentes plantações. Por exemplo, em um ano planta-se milho, no outro soja. Essa técnica evita o empobrecimento do solo. Então nós temos muito isso. Hoje os grandes produtores eles fazem muito isso para quê? Para conservar o solo. Então e essa técnica é chamada de rotação de cultura. Por exemplo, onde estão plantadas hoje as sojas, eles plantam a soja esse ano, retirou a soja, eles plantam o milho. Retirou o milho, eles podem plantar cana, eles usam vários tipos de plantações para que esse solo esteja sempre protegido, né? Para que esteja sempre erra fértil. Então, essa técnica é chamada de rotação de cultura, tá? Aqui está dizendo aqui que é plantação de milho em sistema de rotação de cultura. Eu planto a soja, seguida retiro a soja, planto o milho, tiro o milho e planto outra coisa. E sempre vai estar tendo essa rotação.
de plantações, tá? Muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Não é uma aula difícil, não é um conteúdo difícil, é fácil de entender, tá? E na próxima semana nós iremos realizar as atividades, ok? Para não ficar tão cansativo e puxado para vocês, a tia passou somente o conteúdo. Semana que vem nós trabalharemos com as atividades, ok? Espero vocês lá na plataforma. Bom final de semana e tenham um ótimo final de semana todos vocês, junto com seus familiares, ok? Boa aula e até mais.